Bom, então, começando aqui o nosso conteúdo de produção acadêmica, a partir do momento que eu passar isso para vocês, a estrutura e o formato dos textos e das atividades, aí eu vou pontuar também, beleza? Mas não especificamente sobre o conteúdo, tá? É mais na estrutura, na forma com a qual vocês escrevem, na forma com a qual vocês se expressam, partindo de um princípio que vocês estão no ambiente acadêmico, então precisa ter uma formatação, uma expressão em um nível condizente com o de vocês, nível de ensino superior, tá? Então vamos lá. O que seria todo esse conteúdo aqui foi de um curso que eu fiz lá na época da faculdade ainda, que eram módulos de produção acadêmica. E do que se trata isso, né, a produção acadêmica? Elas são um conjunto de características de todos os trabalhos que são desenvolvidos por alunos do ensino superior, considerando os objetivos e a estrutura desses trabalhos, dessas produções, né? Então, o que elas precisam ter? Linguagem objetiva, ou seja, você não pode fazer um texto divagando, falando nada com nada. Precisa ter uma linguagem objetiva, clara, coerente e coesa, que se adquire com técnicas de leitura, interpretação e redação. Os gêneros mais presentes no ambiente acadêmico são a síntese, o relatório, os resumos informativo, descritivo, crítico, analítico, fichamento. Fichamento até não é tão comum atualmente. Resenha descritiva e crítica, essa vocês realmente produzem bastante, né, no sistema da Voz. E artigo científico, o artigo científico aí já num nível de produção científica mais avançado. Habilidades que a gente precisa desenvolver enquanto estamos em um período de formação acadêmica. O que a gente percebe? O que a gente percebe que são as principais queixas relacionadas à linguagem mesmo, tanto a escrita, quanto a leitura, quanto a interpretação dos textos? Falta de treinamento, ou seja, em algum momento da vida a gente não aprendeu ou a gente, o que a gente percebe hoje em dia? Foi mudando o tipo de texto com o qual a gente se relaciona. Há anos atrás, a gente pegava um livro, consultava, sei lá, 20 anos atrás, né? A gente pegava um livro chamado Barça. Para quem não sabe o que é uma Barça, é uma enciclopédia com vários volumes. E era de lá que a gente tirava as informações sobre qualquer assunto que a gente precisava saber. E aí, olha só, Matheus, já está revelando sua idade, hein, Matheus? Sim. E, né, mais recentemente aí, os textos foram mudando. Hoje em dia, as pessoas, elas buscam informações que vêm pelo WhatsApp, vem numa conversa informal com alguém, vem assistindo um vídeo no YouTube, vem de outras fontes e não mais em textos escritos mesmo, né? Até mesmo quando a gente procura, a gente pesquisa alguma coisa na internet, no buscador, enfim, no Google mesmo, a gente não sabe mais elaborar questões para
para realmente buscar respostas. A gente só joga um termo e todo o software ali, todos os algoritmos já buscam todas as páginas disponíveis naquele buscador que tem aquela referência daquele termo, certo? Então, até mesmo na elaboração de perguntas, a gente não que desaprendeu, mas a gente aprendeu formas novas, se adequando às ferramentas que a gente tem à disposição, né? Que elas não exigem mais todo aquele investimento de tempo, de elaboração e tudo mais. Né? Então, as tecnologias, elas realmente estão aí para facilitar a nossa vida, porém, acabam por fazer o trabalho pela gente, elas acabam não estimulando algumas habilidades que a gente deveria manter, né? Manter aí de costumes anteriores que a gente tinha. Então, existe uma máxima que diz: só se aprende a ler lendo, só se aprende a interpretar analisando algo a ser interpretado, e só se aprende a escrever escrevendo de fato. Então é exatamente isso. Hoje em dia a gente não senta mais com o livro e lê. Talvez vocês, né, o pessoal mais que está na faculdade ainda pega os livros lá na biblioteca e tudo mais, ou pega um e-book na internet e tem ele no computador. Mas aí a gente já sente aquela dificuldade de você pegar um artigo, por exemplo, um artigo científico, e ler. E não só ler, né? Só o tempo que você investe sentado lá lendo o seu texto, seu artigo, enfim, já é um tempo, muitas vezes, se não é um conteúdo que te agrada, que te desperta interesse, é uma atividade, né, não muito agradável. Então, tem o tempo despendido na leitura, a gente passa o olho correndo e acaba não interpretando, não pegando aquela informação, analisando de acordo com o que a gente já conhece, o que a gente já viu em outras coisas, ou mesmo se posicionando com relação a este assunto, como, por exemplo, agora temos aí distanciamento social. Como vocês se posicionam com relação a isso? Temos, que mais? A readequação para as atividades EAD. Como vocês se posicionam criticamente com relação a isso? Né? Então, isso é para todas as coisas. E além de interpretar, a gente pega toda essa informação que a gente leu, adquiriu em alguma fonte, interpretou, identificou qual é o seu posicionamento crítico sobre este assunto, e aí vai transformar tudo aquilo que está lá na sua cabeça em um texto. E essa conversão também é muito difícil, porque hoje em dia a gente se expressa pelo WhatsApp, por fotos, por TikTok. Então, a nossa forma de expressão acabou sendo moldada também pelas tecnologias que a gente tem à disposição e deixou de ser a elaboração de textos. É por isso que a gente tem essa dificuldade. Pensando lá nos tipos de leitura, né? Então, temos 3 tipos de leitura. A leitura averiguativa, a leitura analítica e a leitura sintópica. Então, vamos ver o que é cada uma dessas, o que significa cada tipo de leitura. A leitura averiguativa consiste numa leitura rápida do texto, que é basicamente o que a gente está acostumado a fazer. Mesmo quando pega uma notícia, por exemplo, entrou lá num site qualquer, tem uma notícia bombástica, eu só olho o título, por exemplo. Isso é um tipo de leitura averiguativa.
Chega lá uma informação no WhatsApp, você só lê ali o título, uma pequena descrição que tem ali embaixo e tal, nem abre o texto inteiro. Isso é um tipo de leitura averiguativa. Porém, só ler o título de... Olha, a Gabi. Só ler a barra de notificação. Exatamente. Só ler aquele título, se ele não te chama muita atenção, você acaba nem fazendo esse tipo de leitura averiguativa. Por quê? Aquele conteúdo ali, aquele título não me chamou atenção, não fala de algo que me interessa, então nem vou ler o texto. Nem chegou a fazer uma leitura averiguativa. Você nem sabe em que contexto está aquele título, não sabe nem quem escreveu, o que quer dizer. Só leu ali o título. Então, ainda nem chega a ser uma leitura averiguativa. Já, por outro lado, quando alguém manda lá no WhatsApp, por exemplo, uma notícia que é do interesse de vocês, por exemplo, vão voltar às aulas presenciais. Vocês vão clicar lá porque isso é do interesse de vocês, né? Vão clicar lá, passa o olho por cima, vocês, com essa leitura rápida, conseguem identificar o título, que é o que veio lá na notificação, né? O que despertou o interesse. Quem escreveu, ou quem publicou, ou em que site que está, ou quem que te enviou, enfim, quem produziu aquele conteúdo. E sobre o que fala. Né? Então, estas são as etapas da leitura averiguativa. Quando a gente vai produzir um texto, quando a gente vai produzir alguma coisa com base numa leitura averiguativa, a gente escreve a estrutura, ou seja, o título, quem escreveu, onde foi publicado. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês, 3 tópicozinhos aqui, 3 linhas, mais ou menos. Temos lá o título do texto que vocês leram, pode ser uma informação que chegou lá no WhatsApp, por exemplo. Qual é o título? Quem escreveu, então qual é o autor, se tiver referência, no caso. Temos aqui a referência nas normas da BNT. Mas, por exemplo, se é um site de notícias, sei lá, um portal de notícia lá do... Ai, como que é o nome do... NSC. Portal de notícia do NSC lá, ó. Vai ter o autor, o jornalista que escreveu, o colunista, não sei, o ano de publicação, a data e o título. Não vai ter uma referência completa, né? Não vai ter editora, por exemplo. E o assunto sobre o que fala. Essa é a estrutura de como a gente consegue tirar as informações de um texto com base em uma leitura averiguativa. Segundo ponto, leitura analítica. Já traz uma proposta de reflexão sobre o que aquele texto traz de dado ou de informação. Então, não é só bater o olho e saber do que fala ou quem escreveu. Aqui, nesse tipo de leitura, é quando você bateu o olho lá, passou por cima, viu sobre o que fala aquele texto e você consegue realmente refletir sobre aquilo. Então, consiste em analisar partes daquele texto, partes daquela informação que está disponível, que você retirou daquele texto. Entre os objetivos deste tipo de leitura está resgatar as ideias principais do texto, ou seja, não é só saber do que está falando, é você realmente entender quais os argumentos que ele utilizou para justificar o posicionamento dele daquela forma e realmente saber quais são os principais pontos daquele texto. Então, as ideias principais e qual foi a linha de raciocínio que aquele autor utilizou para justificar o seu posicionamento.
Neste tipo de leitura analítica, a produção textual que você vai fazer com base numa leitura analítica, elas são anotações conceituais. Ou seja, você consegue elencar o autor, fulano de tal, em seu texto, o título do texto, publicado em tal ano, em tal revista, em tal site, fala sobre tal tema, com a linha de pensamento tal, com base num raciocínio que se justifica dessa forma. Esse é um tipo de texto que vai ser produzido a partir da leitura analítica. E aqui já é um texto mesmo, que você consegue desenvolver ali, no mínimo, um parágrafo a partir de um texto que você vai ler, por exemplo. Tá? Com anotações conceituais. A leitura averiguativa estrutural. Leitura analítica, a gente consegue elencar os conceitos, ou seja, os argumentos e as ideias principais. Leitura sintópica consiste na comparação entre autores. O tipo de leitura sintópica vai permitir a gente fazer uma discussão entre diferentes autores, entre diferentes linhas de pensamento, entre diferentes achados. Esse tipo de leitura sintópica, ele tem o objetivo de trazer as informações que podem ser argumentos que se fortaleçam, ou seja, argumentos que falem a mesma coisa, então reforçam que aquela informação é uma informação verdadeira, comprovada, testada por diferentes abordagens, por diferentes óticas. E também pode gerar uma discussão com achados que são contrários, ou que eles se contradizem, não necessariamente se contradizem, mas onde podem ter sido achadas informações diferentes entre cada ótica, entre cada abordagem. Então, basicamente, esse tipo de leitura sintópica, ele vai trazer diferentes textos falando sobre um mesmo assunto e que a gente consegue tirar, que a gente consegue determinar as ideias principais de cada um e consegue analisar de cada texto se essas ideias principais elas reforçam o achado uma da outra, reforçam o que está dizendo em cada texto, ou se elas se contradizem, se os pontos de cada uma são convergentes, ou seja, falam a mesma coisa, ou se são divergentes, cada uma se posiciona de um jeito diferente. A intenção nesse tipo de leitura é confirmar ideias ou conceitos, ou existe algo na ciência que a gente traz muito, que é a dúvida. Trazer dúvidas com relação àquilo que está sendo dito. Além disso, o tipo de produção que você consegue fazer a partir da leitura sintópica são anotações dialéticas. Mas o que é isso? É exatamente o tópico de discussão dos artigos que vocês leem, por exemplo. Algo que vocês também vão precisar fazer quando forem escrever tanto uma questão discursiva, por exemplo, de alguma matéria, quanto em algum trabalho que de repente caiba uma discussão em um artigo, que é uma parte obrigatória, ter a discussão entre os autores, entre os seus achados e o que já existe disponível na ciência. Certo? Então, temos esses 3 tipos de leitura. Leitura rapidinha ali por cima, a gente não consegue tirar
informação nenhuma. A gente acaba não aprendendo também sobre o que fala, só a gente não consegue nem saber qual é o posicionamento do autor. Na leitura analítica, a gente já consegue identificar o posicionamento do autor, linha de raciocínio, quais são os argumentos que ele usa. E na leitura sintópica, a gente consegue conversar diferentes ideias, diferentes posicionamentos, diferentes argumentos de cada autor, de uma forma que estas ideias elas se reforçam ou se elas se contrariam ou se refutam. Importante ressaltar aqui para vocês, na leitura analítica e nas anotações conceituais, são os primeiros tipos de leituras que a gente viu, propiciam a elaboração de síntese de textos e a redação de diversos gêneros textuais, como resumo ou resenha. Nesse tipo de produção, você não expõe a discussão entre diferentes assuntos e, portanto, a gente não tem um poder de informação tão relevante assim para se posicionar do ponto de vista científico. Já na leitura sintópica e com as anotações dialéticas, ou seja, quando a gente consegue construir uma discussão entre diferentes autores, é possível elaborar gêneros textuais de maior impacto científico, como artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertação, tese, entre outros trabalhos, tá? Então, o que vai depender, o que é necessário para cada tipo de trabalho, é o nível de força que você precisa dar a ele. Né? Se você precisa dar uma força mais impactante, que eleve o conceito da sua produção, você precisa ter um tipo de leitura mais enfática, com mais conteúdo, com mais argumentos e com fontes que venham de maior impacto também. Então, de fontes de nível de evidência mais elevado. Já em trabalhos da faculdade, ali, durante o semestre, trabalhos com menos poder de publicação, a gente pode fazer uma leitura mais individual de um texto só, identificar quais são os pontos daquele autor e colocar o nosso posicionamento, por exemplo, na resenha crítica. No resumo, a gente não coloca nenhum tipo de posicionamento individual do escritor. Tá? Nos resumos e nas resenhas descritivas, a gente só descreve com base em um texto ou em um argumento e não coloca o posicionamento individual. Certo? Vamos agora. Então, esses foram as técnicas, os tipos de leitura. Né? Como que a gente faz esse tipo de leitura. Agora vamos vir as técnicas de escrita. Ou seja, como que a gente transforma tudo aquilo que a gente leu em um texto. Opa, deu uma travadinha aqui. Foi? Muito bem. Então, existem algumas técnicas que auxiliam a gente a organizar as informações de um texto, as informações da nossa cabeça, e colocar numa estrutura textual. A primeira técnica é a técnica de paragrafação. Alguém já ouviu falar sobre essas técnicas de escrita? Ou mesmo as técnicas de leitura, os tipos de leitura?
Não, pessoal, fica todo mundo aí ainda. Deixa eu prender aqui. Vamos lá. A técnica de paragrafação, ela consiste em pegar cada parágrafo do texto principal que a gente vai ler, enumerar, colocar um número para cada parágrafo em sequência e identificar de cada parágrafo a ideia principal, resumindo isso em uma frase. Muitas vezes, dependendo do tipo de texto que a gente está lendo, vão existir inúmeras informações. Então, por exemplo, em um único parágrafo podem ter duas informações diferentes e que são importantes, ou que são duas informações que se complementam, né, para estar dentro do mesmo parágrafo, precisam ser informações que se complementem, que falem a mesma coisa. Então, pode ser que em um parágrafo que vai estar enumerado, a gente precise colocar duas frases. Mas o ideal é tentar resumir em apenas uma. Por outro lado, em alguns outros tipos de texto, vão ter informações muito extensas que a gente consegue reduzir aí 2, 3 parágrafos em uma única frase. E aí a gente consegue reduzir as ideias que aquele texto grandão está querendo dizer para a gente. Utilizar o vocabulário acadêmico para registrar o que compreendeu. Então, algo também bem importante é tentar trazer uma linguagem mais formal, evitando dialetos, evitando gírias, evitando palavras contraturadas, né? Como que se chama? Palavras cortadas ali, que a gente tem costume de escrever, de repente, no WhatsApp, a gente tem costume aí já de escrever de uma forma mais sucinta, mais rápida, porém, em ambiente acadêmico, isso não é adequado. Numerar as frases correspondentes para cada parágrafo, ou seja, do parágrafo 1, a gente retira uma frase e essa frase vai ser a frase número 1. No parágrafo 2, retira aquela ideia principal e vai ser a frase número 2. Então, isso é a paragrafação. É retirar de cada parágrafo uma ideia principal. Nessa lista, essa sequência de frases que a gente vai tirando do texto principal, a gente pode pegar elas como molde para ser o esqueleto da nossa produção textual. E para fazer isso, a gente emprega, a gente coloca termos coesivos, ou seja, termos de ligação entre cada uma dessas frases, para não ficar só um monte de frase solta, né? Então, por exemplo, lá no parágrafo 1, o autor estava apresentando o tema. Então, a gente coloca lá, número 1, frase número 1. O texto aborda sobre o ciclo da abelha, por exemplo. Na frase número 2, diz que com a redução das flores, reduz o número de abelhas sobrevoando aquele local. Como que a gente vai linkar essas duas frases? Elas não encaixam numa frase inteira, por exemplo. Então, a gente usa termos coesivos para ligar essas duas. Então, ele vai falar, por exemplo, o texto fala sobre o ciclo das abelhas, que apresentam um impacto com a redução do número de flores da região, por exemplo. Então, esse que apresentam, que se relacionam, esses termos são termos coesivos, são termos que
conseguem juntar, conseguem linkar duas frases que têm relação, porém estão falando, não se conversam, né? Você precisa fazer com que estas duas frases se unam. Isso é feito pelos termos de ligação, pelos termos coesivos. E, por fim, usar o texto resultante para fazer a sua síntese, o seu resumo, a sua resenha, artigo ou qualquer outra produção textual. Deu para entender aqui, pessoal? Eu não tive uma criatividade de colocar um texto interessante para vocês, então peguei um texto sem informação, né? Para quem não sabe, esse é um texto do tipo como se chama mesmo? Um texto aleatório? Somente para vocês visualizarem como que é feita a técnica de paragrafação. Então, a gente tem lá um título bonitão, um subtítulo menorzinho e o texto em si que não chama muita atenção. Ele tem essa cara meio de Barça mesmo, né? Para quem conhece a Barça, né, Matheus? Realmente, ó, letra no estilo Times, né, com essas bordinhas mais retas, isso se chama serif, que é quando, né, esse tipo de letra, ele tem essa pegada de máquina de escrever, assim, né? Então, é um texto que é visualmente atrativo para o leitor. Deste texto, pense lá, isso é qualquer texto que vocês forem pegar e fazer um tipo de análise mais criteriosa, tá? Fazer a técnica de paragrafação. Primeira coisa, enumerar os parágrafos. Então, vamos lá. Botou lá 1, 2, 3 e vai retirar daquele parágrafo a ideia principal. Por exemplo, lá, ó, no 1, a gente identificou lá que no parágrafo 1, ele diz que Lorem Ipsum é uma simulação de texto da indústria de design, por exemplo. No parágrafo 2, diz que o Lorem Ipsum é um texto randômico. E no parágrafo 3, esse tipo de texto Lorem Ipsum apresenta uma distribuição de letras com aparência similar a de um texto legível, por isso é muito utilizado. E aí, tendo isso, essas frases enumeradas, a gente consegue juntar essas ideias numa frase bem estruturada, com termos de ligação, com termos coesivos, e a partir disso sai um texto autoral. Você não precisa copiar trechos descritos pelo próprio autor do texto original. Certo? Então, basicamente, isso aqui é a técnica de paragrafação. Quando vocês forem fazer a próxima resenha de vocês, por exemplo, apliquem essa técnica de paragrafação. Enumerem os parágrafos, retirem a ideia principal daquele parágrafo, e aí, com a produção de vocês, com a paragrafação, vocês conseguem criar um texto autoral, sem cometer nenhum tipo de plágio. Próxima técnica, não, né? A técnica é exatamente a paragrafação. Aqui já deveria ter deveria ter mais uma capa aqui, gente. Que são os tipos de produção textual desenvolvidos no âmbito científico, no âmbito de ensino superior. Primeiro tipo de produção textual, temos a síntese, onde a principal finalidade da síntese é entender as informações,
transformando essas informações em conhecimento por meio de reflexão e crítica do autor. Posteriormente, esse texto serve de fundamento para a redação de outros gêneros acadêmicos, como resumos, resenhas, artigos, entre outros. Então, a síntese é o texto mais simples, o texto menos aprofundado de todos os gêneros textuais que temos no ambiente científico, no ambiente acadêmico. A elaboração de síntese, entre outros objetivos, permite visualizar o teor dos estudos realizados na revisão de literatura, bem como das atividades práticas. A estrutura básica de uma síntese deve ter título, redação de um texto e uma referência. Bem simples. A síntese é o tipo de produção textual mais simples que a gente tem. No primeiro parágrafo do corpo do texto, deve apresentar qual é o texto, então o texto, o autor, onde foi publicado, em qual ano, em qual revista. E até isso foi nas resenhas, algumas pessoas colocaram, achei bem legal que já tinham esta visualização do conteúdo, né? Então, como que se começa a resenha? Começa lá. O artigo, fulano de tal, escrito pelo autor, ciclano de tal, publicado na revista Tananã, no ano de 2000, fala sobre alguma coisa, certo? Ou aborda um aspecto de alguma coisa. É assim que se começa um texto científico, tanto na síntese, no resumo, tá? Nos parágrafos seguintes, deve escrever sobre as ideias principais contidas naquele objeto de estudo e como que a gente tira as ideias principais fazendo a paragrafação. Cada parágrafo vai dar origem a uma frase. Ou outra técnica que vocês acharem melhor. Né? De repente, fazer de um jeito aí que de repente vocês saibam fazer, pode dar certo também. Porém, o principal é evitar copiar trechos do texto do texto original, tá? Por quê? Copiar trechos do texto original sem aplicar a técnica de citação efetiva, então citação menor que 3 linhas, entre aspas, dentro do texto, maior do que 3 linhas, fica num espaçamento diferenciado no corpo do texto. Né? Então, são as citações. Vocês sabem fazer citações, pessoal? Aprenderam isso? Para evitar fazer os... Sim? Ótimo, muito bem. Para evitar fazer esse tipo de cópia de trechos do texto original. Importante também seguir a ordem do raciocínio dos argumentos apresentados pelo autor do texto principal. No último parágrafo, devem ser elencadas as conclusões do autor. E também é importante colocar, se couber neste momento, uma síntese, que é um texto menorzinho, para quem é indicado, por exemplo, uma sugestão de para quem é indicado aquele texto, além das conclusões do autor, colocar também de que forma isso pode ser aplicado. Então, usar exatamente as conclusões do autor e trazendo para um contexto onde aquilo seja adequado. O importante em uma síntese é mostrar que houve uma compreensão do conteúdo. Né? Então, é importante
importante trazer o vocabulário do próprio autor para a linguagem acadêmica e científica do próprio autor. Usar termos coesivos para ligar as frases lá da paragrafação. E manter a clareza e objetividade no texto. Outra forma, outro gênero textual é o relatório. Então, o relatório ele é uma descrição dos fatos, uma descrição dos eventos que aconteceram, né, acontecimentos ou atividades, seguida de uma análise com o objetivo de tirar conclusões ou tomar decisões com base no registrado previamente. Então, por exemplo, vocês vão precisar fazer relatório de estágio. O relatório de estágio, ele é exatamente uma descrição do que foi realizado naquele estágio, naquela avaliação, naquele plano de tratamento, para quais objetivos, quais técnicas foram empregadas, para com qual finalidade. Então, é exatamente descrever minuciosamente tudo o que aconteceu naquele ambiente. De repente, se vocês tiveram aulas que iam para laboratório, de repente na parte de microbiologia, não sei se vocês tiveram até na grade de vocês, alguma coisa assim, imunologia, sei lá, coisas que mexem mais com bioquímica, por exemplo. E aí vocês vão para o laboratório, de repente mexer com lâminas, microscópio e tudo mais. Ao final da aula, você precisa fazer um relatório. Não sei se vocês tiveram isso, né? Precisam fazer um relatório de como que foi realizado aquele estudo prático. Então, começa lá descrevendo o ambiente, a proposta daquela aula, a proposta de estudo, quais foram os passos que vocês deram para realizar aquela atividade prática, o que foi identificado naquela proposta, o que vocês entenderam e quais as conclusões disso que vocês conseguiram tirar daquele tipo de intervenção prática. Então, basicamente, isso é um relatório. Deve ser exato, fiel e claro. Em micropatologia fizeram ótimo, olha aí, muito bem. O relatório pode tratar de uma exposição rápida e informal de caráter pessoal, ou pode assumir formas mais complexas, como, por exemplo, no relatório de estágio. O relatório de estágio é, sim, algo mais complexo. Ainda mais que no relatório de estágio, vocês precisam fazer uma avaliação do paciente, descrever quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Precisam descrever quais as técnicas vão fazer você atingir os objetivos de curto, médio e longo prazo, por exemplo. Então, sim, o relatório de estágio é um formato mais complexo. De repente, ali nas aulas práticas, vocês produziram um relatório mais simples, menorzinho, né? No número de páginas, por exemplo. Ou até no volume de informações contidas naquele relatório. Então, existem alguns tipos de relatório no ambiente acadêmico, onde nós, no nosso ambiente acadêmico, especialmente da área da saúde, a gente enfatiza o tipo de relatório técnico e científico, que incluem lá trabalhos de pesquisa de campo, atividade de laboratório, atividade de estágio, por exemplo. Porém, lembra lá na primeira aula que eu dei para vocês, que era de empreendedorismo?
a gente também precisa conhecer relatórios administrativos, que englobam lá gestão, dados que vão justificar a nossa tomada de decisão, por exemplo. Por exemplo, no consultório de vocês, quando vocês forem atender, ou na clínica de vocês, ou no gerenciamento lá da sua prestação de serviço, vocês precisam ter dados que justifiquem se vocês podem ampliar, se vocês podem contratar pessoas, se vocês podem adquirir um novo equipamento, fazer uma nova formação, enfim, coisas nesse sentido. Então, do mesmo modo que o relatório no ambiente do estágio, por exemplo, vai embasar a nota de vocês, numa perspectiva administrativa, esses relatórios vão conter as informações que vão justificar a tomada de decisão dentro lá da gestão empresarial de vocês, por exemplo, né? Então é importante saber lidar tanto com o gerenciamento de dados, e neste caso podem ser dados informativos, quantitativos ou qualitativos, e ainda de informações científicas, que é o que a gente trabalha aqui durante a graduação também. Certo? No meio acadêmico, o relatório é uma descrição objetiva dos fatos científicos que ocorrem em uma pesquisa ou em um estágio ou em uma aula de laboratório, por exemplo. Além disso, o pesquisador ou os estagiários ou os alunos fazem análises para chegar a conclusões e tomar decisões. Então, relatório, lembrando, pode ser administrativo, da parte de gerenciamento, ou pode ser do ambiente acadêmico, técnico e científico. Porém, ambos os relatórios vão trazer informações que vão basear a nossa tomada de decisão. Tá? A redação de relatório é a etapa final de um processo. Ele é eficiente na medida em que os objetivos e a metodologia forem bem definidos no início da investigação pelo pesquisador, pelo estagiário, pelo aluno ou pelo professor e orientador. A linguagem obedece às exigências dos textos científicos e aqui prioriza a objetividade, a clareza e a linguagem formal. Estrutura do relatório. Esse aí, então, como vocês já fizeram o relatório, vocês já conhecem a estrutura, né? Precisa ter lá uma introdução que vai contextualizar do que vocês vão falar, né? Qual é o tema? Por que isso foi realizado? Com qual objetivo? Vai ser entregue para quem? Vai ser realizado em qual local? Vão ser empregados métodos, equipamentos, ferramentas, e cada uma delas vai ter os seus resultados, os seus dados, aquilo que ela mensura, aquilo que ela afere, em qual amostra, e essa amostra pode ser lâmina uma lâmina que vocês avaliaram lá no microscópio, pode ser uma coleta de um dado de um paciente, pode ser um questionário de avaliação, por exemplo. Então, quem é a amostra? A amostra seres humanos, a amostra células, a amostra animais? E por quanto tempo? Se vai ser uma intervenção, se vai ser uma sequência, se vai ser antes e depois.
ser diferentes populações, certo? Segundo ponto da estrutura do relatório. Precisa ter lá o relato da observação que vocês fizeram. Então, relatar o que foi observado lá no contexto da atividade que vocês estão descrevendo no relatório, fazer análise desses dados, se são dados informativos, qualitativos ou quantitativos, e relacionar esses dados observados com conceitos teóricos de outros, de outras fontes, então, de artigos científicos, de textos base, por exemplo, textos base que a gente diz são os livros bem conceituados, por exemplo, de fisiologia, Guyton, de biomecânica, Susan, que mais? Não sei, algum de aqui de fisiopreventiva, o deliberato, por exemplo, né? São textos já bem posicionados, bem aceitos no âmbito científico. Depois dessa parte, tem as considerações finais. Quando se restringe a uma investigação teórica, então uma revisão de literatura, por exemplo, o escritor, a pessoa que está descrevendo esse relatório, posiciona em relação ao estudo realizado e pode colocar sugestões de levantamento de dúvidas, sugestão de para que serve aqueles dados que foram coletados, aonde pode ser aplicado, por exemplo. Quando inclui dados que foram coletados numa pesquisa de campo, por exemplo, após fazer a análise da relação entre os conceitos teóricos e os dados observados nesta coleta, aí o pesquisador se posiciona e pode apresentar sugestões também de aplicação dos dados encontrados, enfim, de para quem essas informações são interessantes e tudo mais. E finaliza com as referências de acordo com as normas da ABNT. Certo? Cadê meu mouse? Muito bem. Vamos dar um pause aqui, pessoal, que aí agora a gente só tem resumo e resenha para terminar de visualizar aqui, beleza? Então, 10 minutinhos de intervalo.